Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema que abordaremos será a justiça e o juízo de Deus. Para entender a justiça e o juízo de Deus, são necessárias duas coisas. A primeira, receber a revelação do Espírito Santo. Por qual motivo precisamos desta revelação? Por causa da natureza caída, contaminada do homem e da mulher. Só o Espírito Santo possui o poder para romper a barreira criada pelo mal na consciência do homem, na consciência da humanidade. Sem a revelação divina, jamais compreenderemos a justa retribuição de Deus. O Espírito Santo precisa se aproximar, se achegar, precisa falar ao coração, precisa falar com o homem, precisa levá-lo a este entendimento. A humanidade está debaixo deste poder maligno que é o mal. O mal é como se fosse uma grande estrutura, mas espiritual, na consciência do homem e da mulher. Uma grande barreira onde impede que a justiça, que a verdade de Deus se torne real na consciência. Então, para romper essa barreira, é necessário o Espírito Santo de Deus. Diz a palavra do Senhor que Ele é o único que tem o poder de penetrar na divisão da alma e do espírito. Ele é o único que tem o poder para levar o conhecimento da verdade. E assim, por meio desta revelação, o homem compreende que se encontra em pecado diante de Deus. Agora, a segunda coisa é entender que o Criador é eterno. O homem, contudo, ou seja, eu e você, apenas somos uma leve lembrança fadada ao esquecimento. Mas o Senhor, o Criador, Ele é eterno. Ele não tem princípio nem fim. Para Deus não existe horas, não existe minutos, não existe meses, não existe anos. Isso é para os homens, isto é para nós. Ele é eterno. Separei aqui 2 versículos que abordam este assunto. Abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos 90, versículo 9 e 10. Diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Olha aí o salmista falando. Homem, é 80 anos. Chegou a 80 anos, o seu orgulho será o quê? Canseira e enfado. É uma idade onde a saúde muitas vezes já está debilitada, onde o corpo já está fragilizado, não tem mais aquele vigor da juventude. Então, queridos, diante da eternidade de Deus, como nós somos tão pequeninos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. Vamos ver aí que o nosso amado apóstolo Pedro falou sobre este assunto. Diz assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. O apóstolo Pedro
nos compara com uma erva, com uma flor, que não tem muito tempo de existência, de vida. Somos nós, somos frágeis diante de Deus. O tempo da humanidade é irrisório, demasiadamente insignificante. Isso mesmo. Essa é a melhor maneira que podemos definir. Somos insignificantes diante da eternidade de Deus. Vamos prosseguir aí com esta meditação. Sem esta revelação, sem este entendimento, estamos fadados a questionar Deus sobre a sua justiça e juízo. Se você não tiver a revelação do Espírito Santo, olha, você está em pecado, você está errado, você está longe de Deus, Deus não está contigo. O seu pecado te afasta de Deus. Se você não tiver este entendimento, através do Espírito Santo, de que Deus é eterno e que você é irrisório, insignificante, sem esta revelação de Deus em sua vida, sabe o que vai acontecer? Você não vai entender a justiça e o juízo de Deus. Sabe o que Deus fala para estes que não entendem? Deus usa o nosso amado apóstolo Paulo. Está lá registrado no livro de Romanos. Abra aí a sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 9, versículo 20. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a este que não entende, este que questiona, não aceita a justiça e o juízo de Deus. O apóstolo Paulo fala o quê? Ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Abra a sua Bíblia lá também no livro de Jó. Vamos ler o livro de Jó, capítulo 38, versículo 2. Quem é este homem que escurece o conselho de Deus com palavras sem conhecimento? Então concluímos o quê? Que questionar os atos de Deus é trazê-lo à insignificância da condição humana. Todo aquele que questiona Deus, eu não concordo com a sua justiça. Deus, eu não concordo com o seu juízo. Quando eu faço isso, eu estou trazendo Deus à minha insignificância, à minha condição humana. Eu estou colocando Deus como o meu filho que eu chamo a atenção. É isso que eu estou fazendo. Eu estou trazendo Deus à minha insignificância humana. Eu estou colocando Deus no mesmo patamar que o meu, e isso jamais vai acontecer. Jamais Deus vai se colocar em pé de igualdade à insignificância humana. Jamais. Você pensa que você vai questionar Deus assim como você questiona os seus filhos? Assim como você questiona as pessoas que estão erradas? Assim como você corrige o seu próximo? Você não tem competência para isso. Você não tem condições para isso, porque Deus é eterno e você é insignificante diante da grandeza, diante da eternidade de Deus. Então, queridos, não questione Deus. Não questione a justiça de Deus. Não questione o juízo de Deus. Não questione. Obedeça. Incline a sua cabeça e peça: Senhor, traga sobre mim a revelação do Teu Santo Espírito, para que eu possa compreender a minha condição, para que eu possa compreender, ó Deus, a Sua verdade. É isso que você precisa fazer. Para dar continuidade a esse entendimento de justiça e juízo de Deus, precisamos falar sobre atributos eternos e imutáveis de Deus. Deus é perfeito e Ele demonstra a sua perfeição em seus atributos. Muitos daqueles que rejeitam, presta atenção, a retribuição do juízo eterno
se baseiam em apenas um dos atributos de Deus, o seu amor. Geralmente essas pessoas que questionam Deus, geralmente essas pessoas que não gostam, não aceitam a justiça e o juízo de Deus, muitas delas se baseiam somente no amor de Deus. Não, peraí, Deus é amor. Deus ama. E ser amado é muito bom. Você concorda comigo? Você ser amado é uma coisa maravilhosa. Então o amor é uma coisa boa. E as pessoas só olham para Deus nesse sentido. Deus é amor. Elas não conseguem enxergar Deus um Deus de justiça. Elas não conseguem enxergar em Deus um Deus de juízo. Eles não conseguem, por causa do pecado que existe em sua natureza caída. Então, eles só conseguem enxergar o amor de Deus. Por isso que eles não aceitam, não concordam, repudiam a justiça e o juízo de Deus. Por quê? Porque eles só olham para o amor. Agora, veja bem, queridos, ignoram o atributo da santidade. Eles olham somente para o amor de Deus. Não, Deus é amor. Mas esquecem que Deus também é santo. E santidade significa o quê? Pureza. Santidade significa pureza. Você olha para Deus e você só vê pureza. Você não vê imperfeição. E é justamente, presta atenção aí, minha querida, presta atenção. É justamente a santidade de Deus que exige que seja aplicada a justiça. Outra coisa que você precisa saber sobre a santidade é inflexível. Isso mesmo. É severa e não negocia as suas exigências. Você sabia disso? Qual a exigência da santidade? Pureza. Ela não negocia. Não, você na segunda, na terça, na quarta você é puro. Mas na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, eu vou ser flexível, eu vou abrir umas certas exceções, e aí você vai poder ser impuro nesses dias. Mas eu quero que na segunda você torne a ser santo. Não existe, meu querido, isso para a santidade. Você tem que ser puro na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Você tem que ser puro todos os dias. Porque se você não for puro diante dela, um instante sequer, ela já se levanta contra você. Ela já se levanta contra você, exigindo a justiça sobre você. A santidade é severa. A santidade clama a justiça quando a santidade encontra impureza. Ela clama por justiça. A justiça, então, exerce o poder condenatório. A justiça está lá quietinha no canto dela. A santidade olha o pecado e diz: ó, justiça, eu não concordo com a impureza. Justiça, vem aqui, exerça o seu poder condenatório sobre o pecador, sobre o impuro. Então, a justiça se levanta, exerce o seu poder condenatório. Um exemplo, quando Lúcifer se levantou contra Deus, quando Lúcifer enganou uma terça parte dos anjos, o que aconteceu? Eles pecaram contra Deus. E quando eles fizeram isso, o que aconteceu? A santidade se levantou e disse: há pecado neste lugar. A santidade se levantou e clamou a justiça. Justiça, é hora de você agir.
Então a justiça se levantou com o seu poder. E o que a justiça fez? Condenou Lúcifer, condenou os anjos. Foram banidos do céu e estão reservados para o dia do sofrimento eterno. Então, meus queridos, assim como os anjos foram criados, nós também fomos criados por Deus. Se Satanás, se os demônios receberam o juízo de Deus, se Satanás e os demônios foram condenados, você acha que eu e você não seremos condenados também? Pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas? Quando Deus nos criou perfeitos, puros como Ele é. Mas nós fomos em direção às coisas erradas. E quando fizemos isto, ofendemos o Criador. Fizemos a mesma coisa como Lúcifer. Fizemos a mesma coisa como os anjos que seguiram a Lúcifer. Quando eu peco, quando eu ando com a minha vida errada, eu também estou em rebelião contra Deus. Porque eu não quero fazer a vontade de Deus. Então, a santidade de Deus clama a justiça. Justiça, se levante contra este homem, contra esta mulher que é rebelde. Se levante contra este homem, contra esta mulher pecadora, impura diante da santidade de Deus, e a justiça se levanta, nos condenando. Nós estamos condenados diante da santidade de Deus. Nós estamos condenados diante da justiça. Nós estamos condenados, fadados ao sofrimento eterno. Agora, onde entra, então, o amor de Deus? Este amor eterno de Deus. Se Deus é santo, se a santidade clama por justiça, se a justiça imputa o juízo, onde está o amor de Deus? Nós precisamos colocar o amor de Deus em seu devido lugar. E o amor de Deus, ele tem um lugar apropriado. Este amor atua dando oportunidade ao pecador de se livrar do clamor da santidade, do peso da justiça sobre si. Então este amor, o que faz? Ele revela ao pecador, ao transgressor, Jesus, o Filho de Deus. O amor tem compaixão, o amor tem misericórdia, o amor é bondoso. Então a bondade, a misericórdia, a compaixão promovida pelo amor, revela Jesus para a minha vida, para a sua vida. E Jesus é o único que possui o poder apaziguador. É o único que possui o poder para perdoar os pecados. Ele é o apaziguador entre eu e a santidade de Deus. Entre mim e Deus. Oh, aleluia! O amor me oferece Cristo, me apresenta Jesus. O amor me apresenta o Filho de Deus. Receba, ó pecador, receba Jesus. Receba o Filho de Deus. Receba Ele, porque Ele é o único que tem o poder de apaziguar. Jesus veio a este mundo para justamente isso, para nos livrar do castigo do pecado. O pecado, ele resulta em um castigo eterno sobre a nossa existência. Que castigo é esse que a justiça traz sobre a minha vida e sobre a sua vida? O castigo, meu querido e minha querida, é um castigo severo. Ele será por toda a eternidade. O castigo será por toda a eternidade, por isso que é severo. Ele começa quando? Quando morremos para este mundo.
A alma desprovida de libertação, desprovida de Cristo, vai ser lançada no inferno. Morreu sem Jesus, sua alma vai para o inferno. A alma vai para o inferno? Vai para o inferno. Vai para o inferno. E posteriormente, lançada no lago de fogo e enxofre. Então quer dizer que são 2 lugares, sim, meu querido. São 2 lugares. Morreu sem Jesus, morreu sem se converter dos seus maus caminhos, morreu em pecado diante da santidade de Deus, a sua alma é imediatamente lançada no inferno. E posteriormente lançada no lago de fogo e enxofre. Então este é o juízo que a justiça traz sobre o pecador, sobre aqueles que andam debaixo da maldição do pecado. Agora vamos distinguir o que é inferno e o que é lago de fogo. O inferno é um lugar provisório, onde ficam as almas perdidas. Ali ficam aguardando o dia em que terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Esta alma que foi lançada no inferno, ela é desprovida de um corpo, porque o corpo, onde está o corpo? O corpo desceu à sepultura, mas aguardando ali, já em sofrimento. E o sofrimento se assemelha a um pesadelo interminável. Você já teve um pesadelo horrível? Se assemelha a isso. A alma no inferno fica em angústia, fica em tormento. Uma alma atormentada, uma alma angustiada, uma alma sofrida que fica ali no inferno. Até o dia do tribunal de Cristo. Mas já aqueles que morrem em Cristo Jesus, essas não. As suas almas ficam já na presença de Deus, descansando no gozo, em paz, um lugar de tranquilidade, uma paz que excede a todas as coisas, mas o perdido fica em sofrimento e angústia no inferno, aguardando o tribunal de Cristo. O lago de fogo e enxofre é um lugar definitivo do castigo eterno. Serão enviados para lá os condenados pelo tribunal de Cristo. Ali o sofrimento será tanto para a alma como para o corpo. Por que digo tanto para a alma como para o corpo? Porque um dia, meus queridos, presta atenção, um dia haverá 2 ressurreições. Uma para os libertos por Cristo e outra para os perdidos. É evidente que essa ressurreição não se dará ao mesmo tempo. A primeira ressurreição se dará para os libertos por Cristo. Essa ressurreição será quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Para os perdidos será em uma outra ocasião, em um outro momento. Mas todos um dia receberão um corpo. Corpo incorruptível para os salvos em Cristo e corpos corruptíveis para os perdidos. Além de ele ressuscitar os corpos dos santos, aqueles que estiverem em vida serão arrebatados juntamente. Ambos receberão um corpo incorruptível diante da presença do Senhor. E os que não forem arrebatados no dia da vinda de Cristo, um dia morrerão. E as suas almas serão também lançadas no inferno. E ali aguardarão o dia do tribunal de Cristo. O que acontecerá no lago de fogo e enxofre? Acontecerá coisas terríveis. O tormento do lago de fogo abrangerá todos os sentidos físicos de um corpo corruptível. Por exemplo, hoje, este corpo que você possui meios de se comunicar
onde vive. Você tem os olhos para enxergar as coisas que estão à sua volta. Você tem os ouvidos para ouvir as coisas que estão à sua volta. Você tem um olfato para sentir o odor das coisas. Você tem o sentido do tato para quando você tocar nas coisas ou as coisas tocarem em você, você sentir. Você tem o paladar. Quando você toma uma água, come algum alimento, você sente o gosto das coisas. Lá no lago de fogo e enxofre, você vai possuir esses sentidos físicos, porque ali você terá um corpo. Quando a alma estava lá no inferno, não tinha um corpo. Era angústia, sofrimento, como um pesadelo lá no inferno. Mas agora, esta alma possuindo um corpo no lago de fogo e enxofre, tudo que houver e estiver ali no lago de fogo e enxofre, esta alma que agora possui um corpo corruptível, sentirá também todas as coisas que ali existem. Então vamos começar pelo sentido da visão. Mateus capítulo 25, 30 diz que todos ali estarão imersos em trevas, desprovido de cores, beleza, brilho, todas as coisas lindas e sábias criadas por Deus lhes serão negadas. Hoje, quantas pessoas andam em rebeldia, quantas pessoas andam em pecado, fazendo tanta coisa errada, e abrem os olhos, vê tantas coisas belas à sua volta, vê a natureza, vê tantas coisas lindas, mas lá no sofrimento eterno, lá no lago de fogo e enxofre, lá serão desprovidas de cores, beleza, brilho, todas as coisas lindas e sábias criadas por Deus lhes serão negadas, ou seja, não terão nada destas coisas lá. Imersas em trevas estarão. Vamos falar agora sobre audição. O livro de Lucas, capítulo 13, versículo 28. Olha o que diz. Você terá um corpo corruptível, você ouvirá, você terá ouvidos. Você terá essa condição de ouvir as coisas ali no lago de fogo e enxofre. E Lucas 13, 28 diz que ouvirão gritos de lamento e ranger de dentes, devido à dor imensurável que padecerão. Gritos de lamento, meus amados. As pessoas que ali estarão irão lamentar. Quando fala ranger de dentes, é a dor que sentirão é tão grande, tão imensurável, porque não tem como medir a dor que sentirão ali. Você hoje tem uma dor de cabeça, você faz o quê? Vai atrás de uma aspirina, né? Vou tomar uma aspirina porque estou com dor de cabeça. Ninguém gosta de sentir a dor. Mas lá no lago de fogo e enxofre não tem aspirina. Lá não tem medicamentos para anestesiar a sua dor. Não terá isso. Então as pessoas terão tanta dor, que Lucas capítulo 13, versículo 28 diz que vai haver ranger de dentes. E quando fala de dente, significa que é corpo. A alma não tem dentes. O corpo é que possui dentes. O corpo vai sentir tanta dor, que os dentes irão se ranger. E estas pessoas que estarão debaixo deste sofrimento irão gritar lamentando: por que eu não obedeci a Deus? Por que eu não aceitei a Cristo como meu Salvador? Por que eu não me arrependi dos meus pecados? É isso que vai acontecer. Irão se lamentar imersos em dor profunda. Então, queridos, gritos de lamentos: socorro, me ajudem, me acudam. É isso que vai haver. Irão lamentar. Por que eu fui rebelde? Por que eu não dei ouvidos? Então, Lucas capítulo 13 está falando que todos aqueles que estiverem ali ouvirão um lamento um dos outros. O livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, e o livro de Apocalipse 21, 8 fala sobre
o cheiro de enxofre, o fedor dos corpos em putrefação, cheios de bichos. Misericórdia. Hoje nós usamos perfumes, tomamos banho, hoje nos mantemos limpinhos, cabelos penteados, usamos roupas limpinhas, cheirosas, mas lá, meus queridos, não terá isto. Não terá perfume, não terá desodorante, não terá banho. Não terá nada disso. O corpo estará em putrefação, bichos saindo do corpo. É isso que terá aqueles que ali forem lançados. E o cheiro de enxofre, quanto sofrimento aguarda aqueles que ali forem lançados. Vamos falar sobre o tato. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Diz que sentirão o ardor das chamas queimando seus corpos. Chamas, queridos. Chamas, fogo. Você já se queimou? Não é uma ardência terrível? Agora imagine chamas eternas sapecando o teu corpo. É isso que aguarda aqueles que ali serão lançados. Chamas, tormento, queridos. O corpo corruptível possuirá essa condição de sentir fogo do lago de fogo e enxofre. O último paladar. Lucas, capítulo 16, versículo 24. Sentirão desesperadamente sede. Quando você está com muito calor, quando você está num lugar muito abafado, o seu corpo pede água. Imagine os corpos ali em chamas, sentirão sede, mas não terão água para beber. Então, queridos, o sofrimento será completo em todos os sentidos. No sentido da audição, do olfato, do tato, do paladar, no lago de fogo e enxofre. O condenado ao lago de fogo estará desprovido de tudo que tivera na vida terrena. Restará apenas a consciência das perdas. Eu tive a oportunidade de me arrepender dos meus pecados, de aceitar a Cristo. Eu tive a oportunidade de andar segundo a vontade de Deus, mas eu escolhi andar no pecado. O corpo imerso no sofrimento levará a consciência a entender essa atitude errada, esse comportamento errado. Ali você possuirá o resultado das suas escolhas. Ali o lago de fogo e enxofre é o resultado de uma vida vazia e fútil que você hoje leva neste mundo sem Jesus Cristo. Quantos neste mundo vivem nesta mesma situação? Uma vida vazia, fútil, sem a revelação do Espírito Santo de Deus. O lago de fogo possui uma outra característica além do sofrimento eterno. Ele possui também um outro propósito. Ele glorifica a Deus. O lago de fogo e enxofre glorifica a Deus através da justiça, porque ele mostra o quanto o pecado contra Deus é grave, o quanto o sacrifício de Jesus foi importante, sublime e indizível. Hoje Deus está dizendo: arrependa-te, se converta dos teus maus caminhos. Hoje o Espírito Santo de Deus está falando: aceita Cristo como seu libertador. Aceita Jesus para que Ele te liberte da maldição do pecado. O lago de fogo glorifica a Deus. Glorifica aqueles que negarem este mundo. Glorifica aqueles que disseram não para o pecado. Glorifica aqueles que morreram para este mundo para viver com Deus. O lago de fogo glorifica a Deus. Glorifica os santos. Termino esta meditação
esta reflexão da palavra de Deus com o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que Deus venha manifestar em seu coração a vida, que você venha preservar a vida, você venha preservar esta oportunidade maravilhosa que Deus está dando a você através do Espírito Santo, através do sangue de Cristo, para que você tenha comunhão com Ele, para que você tenha sua vida purificada diante dEle. E que Deus tenha misericórdia daqueles que possuem uma vida fútil e vazia neste mundo, porque sobre eles permanece a ira de Deus. Queridos, que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração. Oremos ao nosso Deus. Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado a Deus por esta ministração. Obrigado a Deus por estas palavras. Senhor, toca aos nossos ouvintes. Aqueles, ó Deus, que te receberam como Salvador, libertador de suas almas. Que eles venham perseverar, continuar buscando, adorando, glorificando o teu santo nome. Aqueles, ó Deus, todavia, Senhor, que se encontram em rebeldia, ó Senhor, que o teu Espírito também possa falar, revelando, ó Senhor Deus, a sua justiça, o juízo que irá vir sobre ele. Ó amado Deus, que todos se salvem, que todos se livrem, Senhor Deus, do lago de fogo e enxofre. Que todos, Senhor Deus, não sejam lançados no inferno. Não, Senhor, nós queremos gozar o teu reino, queremos, ó Deus, gozar, Senhor Deus, da tua paz, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Nós queremos permanecer ao teu lado, ó Deus. Ó Senhor, aqueles que estiverem fracos, que sejam animados pelo teu Santo Espírito. Aqueles que estiverem, Senhor Deus, fracos na fé, Senhor, ajude-os. Pois assim, Senhor Deus, nós oramos por suas almas. Pai, obrigado. Assim eu oro e te agradeço. No poderoso nome de Jesus. Amém. Glórias ao nosso Deus. Queridos, graça e paz.